Olá pessoal, como é que vocês estão? Prontos aí para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer aí um comentário, de algumas questões que envolvem aí a tabela periódica, Quem não acompanhou aí a aula passada, tá certo? Dá uma olhadazinha no nosso canal, o assunto sobre tabelas periódicas. E daí a gente vai comentar hoje com vocês algumas questõezinhas aí envolvendo esse importantíssimo instrumento, para todos os alunos de química, certo? Então, atividade tabela periódica, mãos à obra. Na primeira questão do nosso material, nós temos a seguinte pergunta. Vamos lá. Os elementos representativos, vamos fazer aqui algumas lembranças, pessoal, da última aula, nós vamos revisando aí, Nós vimos que o elemento representativo são aqueles elementos que, quando faz a distribuição eletrônica, eles vão apresentar o último elétron no subnível S ou no subnível P, Fez a distribuição eletrônica S ou P. Quem estão presentes nessa classificação são os elementos da família 1, família 2 da tabela periódica, que é a primeira e a segunda coluna vertical, e da 13 até a 18, certo? Bom, vamos lá. Recebem essa denominação porque têm propriedades químicas semelhantes às dos demais elementos de um mesmo grupo. Já os elementos de transição têm propriedades intermediárias entre os grupos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, e entre os grupos 13 e 18, como a gente falou a vocês aqui anteriormente. Os metais alcalinos são os elementos da família 1 da tabela periódica e os alcalinos terrosos, família 2. Os elementos de transição, eles vão apresentar o seu elétron mais energético no subnível D. Se você fizer a distribuição eletrônica do átomo, aquele que terminar em D, ele é considerado como sendo elemento de transição. Aí, continuando aqui, entre os elementos de transição, há duas linhas que são representadas na parte inferior da tabela, contendo os elementos de transição interna. Pessoal, transição interna são aqueles elementos que terminam no subnível F, Lá na nossa tabela periódica, ele vai estar na parte de baixo. São aquelas duas linhazinhas que vão estar fora da tabela. Por isso que o nome é transição interna, Eles estão representados lá fora, porém eles vão estar dentro da tabela, É aquela família grande, que a gente tem aí. Bom, esses elementos são denominados de lantanoides e actinoides. Aí aqui nós temos o seguinte, consulte a tabela periódica e classifique os elementos a seguir em representativos, de transição ou de transição interna. Então vamos aqui observar aqui nossa pergunta agora, Bom, tá aqui, nós observamos direitinho, pessoal, com carinho, Essas duas primeiras aqui, essas daqui, certo? E essa outra família aqui que também vou colocar de azul, certo? Esses daqui na tabela são o que nós chamamos de elemento representativos. Vou colocar aqui em cima para lembrar, certo? Tá aqui, representativo, certo? Acontece também a mesma coisa com esse daqui também, representativo, ok? Os que estiverem nessa que eu vou marcar aqui agora, daqui que é a segunda até a 12ª, vou colocar aqui de vermelho, esses daqui são os nossos elementos de transição, Qualquer um desses que estejam aqui da segunda coluna até a 12ª coluna são elementos de transição, ok? E esse daqui de baixo agora, essas duas linhazinhas aqui, pessoal, que eu estou marcando, são a que nós vamos chamar justamente de transição interna, ok? Certo? Veja que esse daqui que vai do 57 até esse que vai do 71, Todos esses elementos estão aqui, certo? Nessa
colunazinha, que representa o grupo 3, né, do período 6. Esse que vai do 89, actínio, até o Laurêncio, que é o 103, esses estão aqui nesse grupo, nessa terceira coluna do período 7. Por isso são chamados de transição interna. Mas, vamos aí resolver essa questãozinha, ok? Bom, aqui é para a gente classificar, né? Classificar como representativo, transição ou transição interna. Então vamos observar, procurar cada elemento desse aqui na tabela periódica, né? Para que nós possamos fazer aqui a sua representação. Vamos começando com o lítio. Ó, o lítio, Li, procurando ele na tabela periódica, ele está aqui, ó, certo? Na família 1, no grupo 2. Então, nesse caso, o lítio, ele é da família dos elementos representativos. Ok, pessoal? Beleza? Está na primeira coluna. Ele, no caso, é o que a gente chama de metal alcalino. Ok? Urânio, que o símbolo dele é apenas o U, né? Lembrar que é aquela velha história, lítio, L maiúsculo e minúsculo, né? Urânio é apenas uma letra, então no caso tem que ser obrigatoriamente maiúscula, U. Urânio vai estar aqui, ó. Cadê você, urânio? Urânio. Tá aqui, ó, certo? Número atômico 92. Então, nesse caso, galera, ele vai estar na classe do elemento de transição interna. Então, vamos colocar aqui, ó. Ele é um elemento de transição interna. Ok? Muito bem. Vamos para o elemento ferro. O ferro está aqui, ó. Número atômico 26, né? Que a gente sabe que, de acordo com a lei de Moseley, né? Com o reajuste que ele fez na tabela de Mendeleev, né? As tabelas periódicas, né, ela está organizada pela ordem crescente do número atômico. Então aqui está o ferro, está dentro da classe dos elementos de transição, colocando aí, transição, certo? Vamos aqui agora para o elemento radônio, radônio Rn, está aqui o radônio, número atômico 86, ele é da classe dos gases nobres. Nesse caso, galera, todos que estão aqui, ó, da 13ª à 18ª, ele é um elemento representativo. Certo? Representativo. O nosso mercúrio Hg. Mercúrio está aqui, ó, número atômico 80, certo? Está na família 12, então ele vai ser um elemento também de transição. Lembrando que em alguns livros também você pode colocar simplesmente transição ou transição externa, certo? Transição. E finalizando essa questãozinha aqui, nós temos o nitrogênio, que é o N, que vai estar aqui, ó, nitrogênio, número atômico 7, está na 15ª família da tabela periódica. Então ele é um elemento representativo, ok? Então, essa daí, no caso, nós temos alguns elementos da tabela periódica e fizemos aqui a classificação deles com relação a serem elementos representativos, né? Transição ou transição interna, ok? Pois bem, vamos aí agora para a segunda questão, que o autor faz a seguinte pergunta, ó. Com base no elétron mais energético, diferencie um elemento representativo de um elemento de transição. Então, pessoal, eu já comentei com vocês aqui agora há pouco, né, que os elementos representativos, eles apresentam o seu elétron mais energético, ou seja, o último elétron na distribuição eletrônica no subnível S ou no subnível P, certo? E o elemento de transição tem o seu último elétron, né, que é o elétron mais energético, no subnível D. Então aqui o autor, né, a gente pode, de forma clássica, né, vocês podem colocar a seguinte resposta, né? Os elementos representativos têm elétrons mais energéticos nos subníveis S ou P, e os elementos de transição têm seu último elétron no subnível D. Ok? Então aí nós temos a nossa respostazinha aí para a questão número 2. Certo? Bom, vamos lá, galera. Continuando aqui a nossa questãozinha.
Aqui a gente tem o seguinte: a bauxita é o elemento do qual se produz o alumínio. Sua composição majoritária é formada por óxido de alumínio, tá aqui ó, Al2O3, certo? Aí diz, a cada quilo de alumínio reciclado, 5 quilos desse minério são poupados, né? Veja aí como é importante o processo de reciclagem. E sua reciclagem consome somente 5% da energia que seria necessária para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário. Considerando o componente principal desse minério, localize na tabela periódica o grupo e o período a que pertencem os elementos constituintes. Então, nesse caso, pessoal, o que ele está pedindo para vocês fazerem é dizer qual será o grupo, né? Que é a mesma coisa que família, que é representado pelas colunas verticais da tabela periódica, né? E o período, que no caso são as linhas horizontais, né? Nas quais pertencem o elemento alumínio e o oxigênio. Então, eu vou localizar aqui, ó. Aqui está o oxigênio na tabela periódica e aqui está o alumínio, certo? Então vamos lá colocar aqui as suas famílias. Bom, pessoal, o alumínio, que é o Al, né? Ele se encontra período. Olha aí. O período do alumínio, né? Basta você contar, ó, 1, 2, 3. Então está na terceira linha horizontal. Então vai estar relacionado ao terceiro período, né? Grupo ou família que está o nosso alumínio. O alumínio, quando você contar daqui, ó, para cá, ele vai estar no grupo, na 13ª coluna. Então vai estar na família 13, família ou grupo 13. Certo, pessoal? Beleza? Pois bem, muito bem isso aí. Vamos agora procurar o átomo de oxigênio. Já marquei ali, né, na tabelazinha periódica, certo? O período em que vai estar o nosso átomo de oxigênio, tá aqui, ó, o oxigênio, primeiro, segundo. Então está no segundo período da tabela periódica, certo? Que no caso é a segunda linha. E o grupo, no caso aí o grupo ou a família, o oxigênio está na 16ª coluna, certo? Então aqui, ó, 16ª, que é justamente a família dos calcogênios, ok? Então essa aí vai ser a nossa representação, certo? Para o elemento oxigênio e alumínio, ok? Muito bem, vamos aí para a questão de número 4. Olha lá, pessoal. Na questão 4, nós temos o seguinte: ao contrário do que se acredita popularmente, o palito de fósforo não é composto pelo elemento fósforo. Tá? O palito não. Do grego fósforos, que significa que traz luz. O seu corpo é formado por madeira de pinho, papel ou papelão, e a sua cabeça é uma combinação de várias substâncias com a predominância do cloreto de potássio, que é o KClO3, que se inflama com facilidade ao ser atritado. Na realidade, os primeiros palitos tinham fósforo em suas cabeças, mas como eles se incendiavam com o atrito involuntário de dentro da caixa, surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa. Por isso, ficou historicamente conhecida como caixa de palito de fósforo, né? Hoje se sabe que o fósforo é encontrado na áspera superfície, formada por uma combinação de fósforo, que no caso aqui, ó, o símbolo dele é o P, né? Sulfeto de antimônio, Sb2S3, óxido de ferro, que é o Fe2O3, e cola ao lado de fora da caixinha. Então veja só, isso aqui é toda a composição, tanto de elementos químicos, né, que entram aí dentro da composição de uma simples caixinha de fósforo, né? Muito bem, então aqui é o texto informativo. Vamos aqui observar quais são as perguntas que nós temos que foram feitas, né, relacionadas aí a essa questão. Primeiro,
Sobre o elemento fósforo e as afirmações do texto, responda às questões. Letra A. Por que o símbolo do fósforo é P? Pessoal, como eu falei aqui a vocês, esses símbolos, né, que nós temos aí na nossa tabela periódica são símbolos universal, né? Geralmente a tabela periódica, o nome do elemento, ele vem derivado de radicais gregos, latinos, né? São homenagem a pessoas, a planetas, a cidades, a cientistas, né? E nesse caso aqui, muitos desses nomes, né, no português são comuns, como é o caso do alumínio, né, do mercúrio, né? Por exemplo, da prata, que é argentato, do sódio, que é nádio, do ouro, que é áureo, né? Então, os símbolos dele, né, como a gente já sempre fala, são justamente voltados aos seus nomes científicos. Por exemplo, o fósforo, o símbolo, nome grego dele é fósforo, né? Fósforo com pH. Tá aqui, ó, fósforo com pH. Então, nesse caso, por isso que o símbolo do fósforo vai ser o P, tá? Então, vocês podem colocar, ó, seu nome é derivado do termo grego fósforos, certo? Na letra B, afinal, por que não existe fósforo no palito de fósforo? Como vocês viram aí no textozinho, né, o próprio texto diz pra gente que os fósforos, que onde ele começasse a se atritar uns com os outros, eles iriam incendiar, né? Já imaginou ver um caminhão carregado de caixa de fósforo, né? O bicho ia pegar fogo com muita facilidade, certo? Então, por isso teve a ideia de colocar o fósforo aonde? Na caixa, certo? Então, tá aqui a resposta que vocês podem utilizar também como base para fazer suas correções. Aqui, ó, porque os palitos, ao se atritarem uns aos outros, incendiavam a caixa. Foi assim que surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa, certo? Bom, na letra C, nós temos a seguinte pergunta. Na tabela periódica, o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio e ao lado do silício. Com qual desses dois elementos o fósforo apresenta maior semelhança? Então, quando você pega a sua tabela periódica, quando eu estou nesse nenhum aqui agora, eu passei do slide passado, né? Mas se você pegar aqui a sua tabela periódica, ó, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Aqui vai estar o nosso fósforo, né? Tá aqui, ó. Fósforo está aqui. Como o próprio texto diz, ele está abaixo do nitrogênio, certo? E ao lado do silício. Então ele pergunta para a gente com qual desses dois elementos o fósforo tem maior semelhança. Pessoal, nós trabalhamos na sala de aula, né? Aqui na aula virtual, que os elementos que estiverem no mesmo grupo da tabela, ou seja, na mesma coluna, eles vão apresentar a mesma configuração eletrônica, certo? Sendo assim, ele terá as mesmas características, certo? Com os elementos do mesmo grupo. Então, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, tá? Todos esses elementos vão ter a mesma configuração eletrônica da última camada. Por isso que eles vão apresentar propriedades semelhantes. Então, nesse caso, o fósforo ele terá uma semelhança maior com o nitrogênio. Agora, pessoal, qual a semelhança que ele tem com o silício, com o alumínio, com o enxofre, com o cloro, que são seus vizinhos aí de períodos? Pessoal, a semelhança que eles terão com esses daqui são o mesmo número de camadas. Se você fizer a distribuição eletrônica do sódio, que tem número atômico 11, até o argônio, que é 18, vocês vão perceber que esses átomos aí, eles apresentam o mesmo número de camadas, KLM, entendeu? Eles vão ter 3 camadas ao redor do átomo central, né, ao redor do núcleo, tá bom? Pois bem, então vamos voltar para a questão aqui, questão 4. Então aqui, ó, na letra C, né? Então, na tabela periódica, o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio e ao lado do silício. Com qual desses dois elementos o fósforo apresenta maior semelhança? Então, nesse caso, respostazinha correta será com o nitrogênio, pois pertence ao mesmo grupo da tabela, que no caso é o grupo 15, ok?
E galera, finalizando aqui a nossa questãozinha letra D, nós temos o seguinte: quantos elétrons o fósforo apresenta em sua última camada? Justifique sua resposta. Pessoal, nós também vimos aqui, trabalhamos na última aula, que nesse caso o fósforo, o fósforozinho aqui, ele terá 5 elétrons na sua última camada. Por quê? Porque ele está na família ou no grupo 15. Os que estiverem no grupo 13 terão 3 elétrons, grupo 14 terá 4 elétrons, grupo 15, 5 elétrons, grupo 16, 6 elétrons e assim sucessivamente. Entendeu? Então, a quantidade de elétrons da última camada refere-se ao grupo ou à família que ele está presente aí. Isso para os elementos o quê? Para os elementos representativos, né? E aqueles que terminaram em P, nós colocamos mais 10. Por exemplo, aqui, 3 com mais 2 vai dar 5. Quando aumenta mais 10, fica grupo 15. Por que 10, Cristóvão? Porque justamente aquelas 10 colunazinhas, né? Que coincide, né? Com os elementos de transição. Certo? Ok? Então tá aí a respostazinha da questão número 4 aí da nossa atividade. Certo, galera? Pois bem. Pessoal, outra questão que a gente pode analisar, pode observar simplesmente olhando aqui para a nossa tabela periódica, certo? São a questão dos elementos, se eles são metais, não metais, né? E como eu falei aqui a vocês, tem alguns elementos, né, que tem nomes especiais na tabela periódica, tá? Por exemplo, os elementos da família 1 da tabela periódica, certo? São chamados de metais alcalinos. Então, vou colocar aqui, grupo 1 da tabela, tá? Grupo 2, aí os da família 2 são chamados do grupo 2 são chamados de metais alcalinos terrosos, certo? São alguns nomes especiais que nós vamos ter aí para as famílias. Os camaradas, que é aqui, grupo 1, tirando o hidrogênio, porque hidrogênio é um elemento especial, né? Está aqui só porque o bichinho tem um elétron, mas do lítio até chegar no frâncio, todos esses são do grupo 1, né? Os metais alcalinos. Esses aqui do berílio até o rádio são do grupo 2, então são chamados de metais alcalinos terrosos, certo? O daqui, do grupo 16, que vai do oxigênio ao levirmônio, nós temos os halogênios. Então aqui, grupo 16 da tabela periódica. Grupo 17, que é a 17ª coluna. Opa, peraí, que tá errado aqui. Peraí, calcogênio. É o calcogênio aqui, né? Então vamos lá, grupo 16 é aqui, certo? Que são os calcogênios. E aqui nós vamos ter o grupo 17, certo? Grupo 17, que são os halogênios. Também nós vamos ter, galera, esse daqui, da 18ª coluna, né? Que são os elementos estáveis. Por quê? Porque apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção aqui do gás hélio, certo? Eles são chamados de gases nobres. Quem tiver alguma dúvida ainda, pessoal, a respeito desse assunto aqui, revisa lá a nossa aula anterior, que está no nosso canal também, que eu mandei para vocês no link aí do grupo, né? Que é sobre tabelas periódicas, tá? Então aqui, grupo 18, ok? Então, e os elementos, né? Os metais de transição são aqueles elementos que vão estar do grupo 2 ao grupo 12 da nossa tabela periódica. Certo, pessoal? Então, pensando aqui dessa forma, o autor diz: consulte a tabela periódica que relaciona as colunas, classificação na tabela, símbolo do elemento químico. Então, o que vocês vão fazer? Vamos procurar a posição de cada elemento desse aqui na tabela periódica e vamos associar aqui com a coluna que ele está. Certo, galera? Por exemplo, aqui nós temos o S, que é o enxofre. Então, o enxofre, quando você olha, ele está aqui, Aqui está o nosso enxofre. Certo?
O enxofre S está na 16ª coluna da tabela periódica. Então, vai ser o nosso exemplo de calcogênio. Então, nosso calcogênio aí será o S, que é o enxofre, certo? Simples assim. Vai localizando o elemento e fazendo aqui a sua classificação ao lado. Aqui eu tenho o elemento iodo. O iodo, procurando ele na tabela periódica, olha aqui onde está o nosso iodo, ó, o I, que está na 17ª coluna da tabela periódica. Então, nesse caso, 17ª coluna, ele vai estar, olha aí, nos halogênios. Então, aqui vai estar o nosso elemento iodo, ok? Certíssimo? Vamos para outro elemento, o Na, que é o sódio. Procurando ele, o sódio está aqui, ó, na primeira coluna, primeiro grupo da tabela periódica. Então, nesse caso, ele será o grupo 1, um metal alcalino. Então, aqui eu vou colocar o nosso Na, ó. Sódio é um metal alcalino, certo? Ouro, que vai ser o Au, né, porque vem de áureo. Está aqui o ouro na tabela periódica, o número atômico 79. E nesse caso, galera, falei a vocês que da família, né, do grupo 2 ao 12º grupo, nós temos elementos de transição. Então aqui pra gente vai estar o nosso ouro, Au, certo? Hélio, He, que é o gás hélio, vamos procurar ele na tabela periódica, está aqui, ó. O hélio é um gás nobre, o único que vai ter apenas 2 elétrons na última camada. Então, nesse caso aqui, o hélio, ó, gás nobre, porque família 18 da tabela periódica, hélio. E finalizando agora, pessoal, nós estamos aqui apenas agora com o cálcio, Ca, que localizando na tabela periódica está aqui, ó, o nosso cálcio, que está na 2ª coluna da tabela periódica. Então, se está na 2ª coluna, ele é o que a gente chama de metal alcalino terroso. Ok, galera? Então, aí nós estamos fazendo a questão número 5 aí de nossa atividade, que é associando o átomo à sua classificação na tabela periódica. Ok? Muito bem. Questão de número 6. Vamos lá. A aquisição de compostos químicos realizadas por um organismo para suprir o seu metabolismo é chamada de nutrição. Diversos elementos químicos, minerais, são essenciais, por exemplo, ao crescimento das plantas. Atualmente, 17 elementos, incluindo carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? São considerados essenciais para todas as angiospermas e gimnospermas. Em relação à posição de algum desses elementos na tabela periódica, complete o quadro a seguir. Então, pessoal, aqui nós temos 4 elementos, né? Não tivemos aí o nome dele, certo? Mas apareceu aqui 2 propriedades importantíssimas, que é a massa atômica do elemento e o seu número atômico. Então, vocês vão procurar na tabela periódica o número atômico desse elemento, já que quem caracteriza, né, que a tabela periódica ela está organizada pela ordem crescente de número atômico, certo? Depois que nós encontrarmos aí esse número atômico, nós vamos dar a família e o período desse elemento, certo? Então, o primeiro elemento apresenta número atômico 19. Procurando aqui na tabelinha, eu sei que está um pouquinho pequena, mas você pode pegar uma tabela em casa maior. Aqui está o elemento de número atômico 19, que é o K, que no caso aqui é o potássio. Então vamos procurar. Família do potássio, ó, está no grupo 1, né? Família 1. Então eu posso colocar que é um metal alcalino? Pode, né? Metal alcalino. Opa, ficou grande demais. Certo? Mas ele é um metal alcalino. Quem vai escutando vai colocando aí, certo? E o período que ele está, 1, 2, 3, 4, ele está na 4ª linha da tabela. Então ele vai estar no 4º período da tabela periódica. Ok, galera? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, menorzinho, que ele é um metal
certo? Metal alcalino. Muito bem. Voltando para aqui agora. O outro elemento que nós vamos procurar agora, número atômico 17. Procurando aqui na nossa tabela periódica, aqui ó, nós temos o elemento 17, que no caso é o cloro, certo? E vamos observar a família que ele está. Bom, pessoal, ele está na 17ª família, 17º grupo, certo? A sua classificação, você pode dizer, Cristóvão, eu coloquei que ele é um halogênio. Bom, beleza. Vamos lá, halogênio. Certíssimo aí, ok? E o nosso período, então, o primeiro período que só tem o hidrogênio e o hélio. Segundo, terceiro período que está aqui, o elemento cloro, ok? Elemento cloro aí. Certo, galera? Beleza pura? Vamos para o número atômico 7. Estou fazendo aqui a localização. Número atômico 7 está aqui, ó. É o elemento nitrogênio, tá? Nitrogênio que vai estar no caso aqui na família o quê? Família 15, né? Até que nós classificamos aí na última aula como família do nitrogênio. Ou seja, está aqui não tem nome especial não, assim como os demais. O nome dele é o próprio nome do elemento, certo? Família do nitrogênio. E aqui, pessoal, o período que ele está, ó, primeiro, segundo. Está no segundo período da tabela periódica. Já que tem gente que confunde aqui dizendo que esse é o primeiro. Fica errado. O primeiro período só tem hidrogênio e hélio. É o período mais curto que a gente tem. E aqui nós temos o elemento que tem número atômico 16. Quando eu procurar aqui, ó, 16 será esse cidadãozinho aqui, ó, que é o enxofre, que está na 16ª coluna da tabela periódica. Então vou colocar aqui, ó, família 16, também chamada de família dos calcogênios, ok? E galera, e o período que ele está, ó, o S vai estar, será no terceiro período da tabela periódica. Então essa é uma questão de múltipla escolhazinha lá, que está com material. Então vocês consequentemente marcariam aí a letra D, né? Letra D da tabela periódica. Certinho, pessoal? Essas tabelas eu tenho que decorar? Não, até mesmo no Enem, essa tabela, se for preciso, ela vem na questão, né? A gente não vai precisar, né? Tá mais decorando tabela periódica. Isso aí é no tempo que eu era aluno, né? E olhe. Que a gente fazia até umas frases para decorar. Por exemplo, essa daqui, ó. Li na casa de Rubens coisas francesas. Era a família 1, aí tinha. Bebi magnésio, caí sorrindo no banheiro da rádio. E assim a gente tinha decorado, mas não tem precisão mais estar decorando tabela, porque em provas, em simulados, né, em testes, se for preciso, né? Essa tabela ela vem, né, impressa nas questões, tá certo? Ok? Pois bem, vamos aí para a questão de número 7. Né? Temos aí mais algumas questões aí na frente ainda. Vamos lá. Questão 7 aí. O cálcio é um importante elemento na constituição óssea dos seres vivos. Com relação ao cálcio, pode-se afirmar que seu átomo apresenta. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai observar aqui é a localização do cálcio na tabela periódica, que está aqui, ó, né? O cálcio, ele tem número atômico 20. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ó, vai ficar isso daqui, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, né? Por isso, ó, que ele está no quarto período, quatro camadas, 1, 2, 3, 4, quarto período. Terminou em S, então é um elemento representativo. E a família será o total de elétrons da última camada. Como aqui nós temos dois elétrons, então vai estar na família 2. Ok?
Pois bem, então com essa localização e com essa distribuição eletrônica do cálcio, vamos aqui observar o que é que diz o autor aqui na questão, né? O cálcio é um importante elemento na constituição óssea dos seres vivos. Com relação ao cálcio, pode-se afirmar que seu átomo apresenta, letra A, 3 camadas eletrônicas. Não, já está errado, por quê? Porque se ele está no quarto período, ele vai ter o quê? 4 camadas. Vamos para a letra B. 3 camadas eletrônicas também está incorreto, né? Porque não vai... 3 também não. Aqui, vamos ver a letra D. 4 camadas eletrônicas, faz sentido, porque está no quarto período. E 2 elétrons na última camada e pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Então, pessoal, nesse caso, essa daqui, a letra D, né, será a nossa opção correta, ok? O elemento cálcio está no quarto período da tabela periódica, muito bem, e tem 2 elétrons na última camada, por isso que é um metal alcalino terroso, certo? Então aí vamos aí adiantando o serviço, vamos para a questão número 8. Questão 8, pessoal, ele diz o seguinte, cite 2 propriedades que diferenciam elementos metálicos e não metálicos. Primeiro, os metais, eles têm brilho, por isso que são utilizados para a fabricação de panelas, né, de vários outros utensílios aí domésticos, né, de cordão de ouro, cordão de prata, aí coisa bonita. Então possui brilho, condução de calor. Nós nunca vamos, é ruim tomar um café quente em um copo de alumínio, é meio complicado, né? Por quê? Porque o metal, ele conduz muito bem o calor. E também a eletricidade, certo, pessoal? Então, isso aqui são propriedades ligadas a quem? Aos metais. Se você pegar tudo isso daqui e colocar o contrário, são os não metais, com apenas algumas exceções, né? Os não metais não possuem brilho, são mais maus condutores tanto de calor como de eletricidade, com exceção do carbono, né, que ele conduz sim a corrente elétrica, certo? Os metais, quanto à relação à formação de íons, os metais formam cátions, porque tem uma tendência maior em liberar elétrons. Vamos ver isso aqui melhor na aula de ligações químicas, né? Enquanto os não metais, eles vão formar-se ânions. Por quê? Porque os não metais têm uma tendência maior em receber os elétrons, certo? Então essas são as principais diferenças, né, que nós podemos ter entre elementos metálicos e elementos não metálicos, ok? Muito bem. E pessoal, na questão 9, penúltima questão aí dessa aula de hoje, na questão 9 nós temos o seguinte, ó. Os nomes dos elementos são dados pelos descobridores, os quais se inspiram em sua terra natal, na mitologia, em cientistas e etc. Né? Como eu falei a vocês aí. Com base nessas informações, resolva as questões a seguir. Letra A. Escreva o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiam países, cidades ou outras regiões geográficas. Indique a origem desses nomes. Pessoal, isso aqui é uma pergunta pessoal, né? Pessoal, mas você tem que acertar, né? Você vai procurar na tabela periódica alguns nomes de cidades. Por exemplo, as que eu coloquei aqui para vocês, né? Teve gente que pode colocar mais aí. Nós temos aqui o elemento frâncio, ó, frâncio, certo? Que veio de França. Germânio, que veio aqui da Germânia, que é, no caso, Alemanha, né? Quem acompanha os jogos internacionais, quando tá lá a Alemanha jogando, né? Tá lá o assinzinho GER, né? Germânia. Temos a Polônia, o polônio, que veio da Polônia, que foi descoberto aí por Marie Curie. Nós falamos dessa historiazinha aqui lá na aula de radioatividade, pode revisar também depois, né? Temos o elemento dúbnia, que vem de Dúbnia na Rússia, né? Então temos vários outros também, né? Outros elementos aí que vocês podem ir procurando a história de cada um deles aí também nas redes sociais. Aproveite esse período de quarentena, né?
Esses daqui são os que representam as cidades. Cidades, regiões, né? Ou países, certo? E na letra B dessa atividade aqui, nós temos relate o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiam cientistas. Então aqui eu coloquei, ó, Mendeleev, que é justamente uma homenagem ao cientista Mendeleev, né? Que é considerado o pai da tabela periódica, né? Aqui nós temos o elemento Rutherford, que é justamente uma homenagem a Ernest Rutherford, né? Que foi o descobridor lá do que o átomo é dividido em 2 regiões, né? Eletrosfera e núcleo, né? E sim, ele recebeu aí essa homenagem, tá certo? Temos aqui o elemento bório, que é em homenagem ao cientista Bohr, né? Que foi também um dos caras que contribuíram aí para os modelos atômicos, né? Que dividiu a eletrosfera em camadas ou níveis de energia. E eu também tenho o elemento estênio, que é em homenagem aí ao físico brilhante Albert Einstein, né? É o estênio, aliás, tá certo? Então isso daqui, pessoal, é só para a gente relembrar para vocês que esses elementos químicos, né, eles homenageiam, como diz lá em cima, cidades, mitologias, cientistas, né? Tudo mais. Então você pode aí pesquisar um elemento, né, e depois homenagear você, ou homenagear a sua cidade, né? Muito bem. E pessoal, na nossa última questão, nós temos aqui um quiz, uma cruzadazinha para passar o tempo, onde esta cruzada vocês podem pegar no nosso material aí, inclusive depois do finalzinho desse vídeo eu disponho aí lá no finalzinho ele, né? A gente faz um quiz com alguns elementos, só para revisar aí essa finalzinho dessa aula, né? Então vamos lá. Primeira pergunta, lembre-se que aqui eu estou colocando por perguntas. Lá na cruzada de vocês vão procurar pelas linhas, né? Verticais, horizontais, tá bom? Então, número 1, elemento mais abundante do universo. Elemento hidrogênio. Esse aqui é o elemento mais abundante do universo, é o hidrogênio, certo? Metal de transição de alto custo, ou seja, um valorzinho alto, e que apresenta propriedades semelhantes às da prata. Então esse metalzinho aqui que nós temos será o metal ouro, né? Está no mesmo grupo da prata. Muito bem. Terceira pergunta. Único metal líquido em condições ambientes. Pessoal, na tabela periódica nós só temos 2 elementos que estão no estado líquido. Um deles é o elemento mercúrio, né? Que o símbolo dele, quem lembra aí, o símbolo dele será o Hg, né? Hg. Ok? Então é o mercúrio aí, esse metal. E o outro é o bromo, que no caso é um não metal que também vai estar lá no estado líquido, certo? Questão 4. Grupo de elementos que apresentam o elétron mais energético no subnível S ou P. Então essa classe aí são os elementos representativos. Não é isso? Então representativos são aqueles elementos que terminam em S ou P. Quinta pergunta. Elementos obtidos em laboratório por meio de reações nucleares. Bom, pessoal, aqueles elementos que são obtidos na própria natureza são chamados elementos naturais, certo? E aqueles que são obtidos em laboratório através de reações nucleares são chamados elementos que? Artificiais, certo? Então, do número 1 ao número 5, ok. Vamos aí para as demais. Questão 6. Elemento não metálico que se encontra no mesmo grupo que o nitrogênio. Se você observar o grupo, né, é a coluna vertical, como nós já trabalhamos em questões anteriores. Então, nesse caso aí, nós vamos ter o elemento fósforo, que ele apresenta símbolo, né? O símbolozinho dele é igual a P. Ok? Muito bem. Sétima pergunta. Calcogênio localizado no 4º período. Então, pega a tabela periódica e olha. Qual é o elemento que vai estar um calcogênio, que é a família 16, que vai estar no 4º período da tabela? Aí vocês vão encontrar
que será o elemento selênio, tá? Símbolo SE. S maiúsculo, E minúsculo. Opa, que errei. Isso. Selênio. Ok? Continuando aí. O mais conhecido entre os semimetais em virtude de sua utilização no mercado tecnológico. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós vamos ter o elemento silício, né? Que eu até comentei com vocês aí que uma região lá dos Estados Unidos, na Califórnia, lá tem um canto, né? Uma determinada localidade que é chamada Vale do Silício, que é de lá onde saem placas de computadores, para celulares, televisão, tudo mais, né? Silício é esse semimetal. Questão 9. Nome do elemento químico que homenageia o cientista russo de fundamental importância na organização da tabela periódica atual. Pessoal, comentei com vocês ainda agora aqui, no caso esse cientista é o Mendeleev, né? E no caso esse elemento é chamado Mendelévio, certo? Mendelévio é o nome desse elemento. Então você vai preenchendo lá na tabelazinha de vocês, na cruzadinha. Questão 10. Único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na camada de valência. Então aqui, ó, nós vamos ter nessa questãozinha o elemento hélio. Hélio, que o caso é o H maiúsculo e E minúsculo é o seu símbolo, né? Questão 11ª. São as principais linhas, são as linhas horizontais na tabela periódica. Então, nesse caso aqui, a linha horizontal nós a chamaremos de período, né? Períodos são as horizontais, grupos verticais, certo? Continuando. 12ª. Elemento descoberto em 1996, mas incluído oficialmente na tabela periódica em 2010. Essa daqui é mais complicadazinha, né? É o elemento copernício, né? Que homenageia aí o astrólogo Copérnico, né? Muito bem. 13ª. O halogênio de menor número atômico. Então, halogênio, família 17 da tabela periódica. Quando você vai conferir lá, você vai encontrar o elemento flúor. Flúor é o elemento aí de menor número atômico, certo? 14ª questão. Alcalino terroso, ou seja, quando a gente lembra lá quem são os alcalinos terrosos, família 2 ou grupo 2 da tabela periódica, certo? Então, alcalino terroso, que se encontra entre o magnésio e o estrôncio. Então, olhando lá na tabelazinha, você vai encontrar o elemento cálcio, né? Ok? 15ª. Elemento natural com maior número atômico. Então, aqui, pessoal, o elemento natural com maior número atômico, vocês vão encontrar o elemento urânio, certo? Que tem número atômico 92. Vocês estão vão entender isso aqui. Por quê? E os demais? Porque assim, pessoal, urânio é o elemento natural, o maior que temos, né? Depois do urânio, ou seja, o elemento 93 em diante, aí já são elementos artificiais, né? Elementos artificiais são aqueles produzidos por reações nucleares em laboratórios, né? É tanto que na tabela periódica a gente tem a divisão. O urânio é a parte central. Quem vem antes do urânio são chamados elementos cisurânicos. São elementos que estão antes. Depois nós temos os transurânicos, que são elementos que vêm depois do urânio, que tem número atômico 92. Ok? Pois bem, aí na questão 16, nós temos calcogênio. Né? Calcogênio é quem? Família 16 da tabela periódica, aqui é uma coincidência, né? Questão 16 e família 16, constituinte do gás importante para a respiração. Então aqui, ó, nesse caso, é o oxigênio, né? Esse aqui é um dos principais elementos importantes aí para a respiração de nós seres vivos, né? E fechando aqui a nossa cruzadinha, na questão 17 nós temos: apresenta um próton a mais
que o gás nobre do quinto período da tabela periódica. Então você vai fazer o que nessa questão, pessoal? Um próton a mais. Então, se o elemento é um gás nobre que está no quinto período, então nesse caso, esse elemento que vai ter um próton a mais, né, na tabela periódica, será o elemento que vai estar agora no grupo 1, no período 6. Por quê? Porque como a tabela periódica ela é organizada pela ordem crescente de número atômico, se o elemento vai estar lá na última camada, ou melhor, no último grupo, que é o grupo 18, e ele receber mais um elétron, então ele volta lá agora para o início, só que no período abaixo, né? Entendeu como é o esquemazinho? Então, nesse caso, esse elemento é o elemento césio, elemento altamente radioativo, ok? Então, pessoal, com isso daqui a gente conclui, né, essa nossa tabela, né, essa nossa cruzadazinha, e fica mais ou menos desse jeito aqui as respostas, né, na nossa cruzada, tá bom? Muito bom aí para esse período de quarentena, você que está sem fazer nada, fazer uma cruzadazinha é bacana, tá bom? Então aqui fica aí a nossa representação quando a gente fecha, né, todas as perguntas anteriores, ok? Então é isso aí, pessoal. Lembrando que isso aqui nós estamos fazendo o quê? A correção, né, os comentários de algumas questões, certo? Aí do assunto de tabelas periódicas, tá bom? Então fica aí que ligado, deixa lá, vai lá, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal para aumentar os inscritos aí. Quem sabe eu chegar a 1000 inscritos fazer uma live pelo YouTube, certo? E deixa lá o seu joinha. Valeu, valeu, fique com Deus e até a próxima aula, tá bom?